Ele, que o Senhor possa falar aos nossos corações através dessa palavra. Paz do Senhor, amados. Senhor, é com muita alegria no meu coração e com muita gratidão a Ti, reconhecendo que não mereço, mas que o Senhor me deu essa grande felicidade de ser mãe de 3 filhos que Te amam e Te servem. E aqui está, Senhor, meu filho caçula, Alex. Senhor, ele vai ser o pregador dessa noite. Que o Senhor coloque na mente dele, nos lábios do Teu servo, aquilo que o Senhor quer que nós venhamos ouvir. Prepara nossa mente, nosso coração, para que nós estejamos cativos à Tua palavra. Usa Teu filhinho, segundo a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Obrigado, hein? Obrigado, irmão. Hoje eu estou sozinho. É até estranho. Eu estou sozinho porque a gente teve retiro lá na igreja, né, de discípulos. E foi lá na igreja mesmo. Então foi sexta e sábado e a Lu participou. A gente chegou ontem muito cansado, foi para a igreja hoje. E ficamos, veio um pastor de fora, fomos almoçar com ele. Chegamos em casa 4 horas da tarde, ela já estava cansada, não estava se sentindo muito bem. As meninas também, aí ela não estava... Eu falei, amor, fica em casa, descansa um pouquinho, não tem problema não. Mas tem problema, né? Tomara que ela não esteja vendo, para não se sentir culpada, mas tem maior problema. Porque é ruim demais quando ela não vem, quando elas não vêm, mas tá bom. O importante é que o Senhor está aqui, isso é o que faz a diferença na vida da gente. Abra sua Bíblia, no livro dos Salmos, Salmo 121. Não sei se você já ouviu falar desse salmo, pouco conhecido. Esse é um dos salmos conhecidos pela humanidade como um dos salmos empoeirados. A senhora já ouviu falar disso, mãe? Um dos salmos empoeirados. É daqueles salmos que a gente deixa aberto em cima da mesa e nunca lê com a Bíblia aberta e fica sempre empoeirado. Mas ele vai ser vida para a gente hoje em nome de Jesus. Salmo 121. A minha versão é a NVI, é um pouquinho diferente de vocês. Aqui está o quê? Almeida Corrigida Fiel. Se puder, vocês têm várias versões aí? Tem como colocar a revista atualizada? Não, bota a revista atualizada só para contrariar. Essa aí. Eu tenho a NVI aqui, mas eu gosto muito dessa versão. Ela é linda. E é a versão clássica, né? É a clássica. Vamos ler juntos em uma só voz? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Esse salmo, ele faz parte da minha história. Ele faz parte daquilo que me formou. Porque eu lembro da minha mãe cantando esse salmo. E minha mãe cantava, não como eu canto, vou cantar agora. Ela cantava com uma voz belíssima assim. Elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem. E ela cantava esse hino, né? E era lindo ela cantando.
Mas a verdade, irmão, é que esse salmo não é só uma lembrança para mim. Ele é um cântico para tempos difíceis, porque salmos são cânticos e são orações cantadas para tempos difíceis. Principalmente se você está passando por tempos de turbulência, no meio de uma batalha, travada e tendo medo como seu companheiro, sentindo o peso na sua vida profissional, emocional ou até espiritual. O salmo, ele é um salmo de romagem. E o que é um salmo de romagem? É um salmo de jornada. O povo ia até Jerusalém de tempos em tempos para cultuar ao Senhor no templo. E os lugares que eles passavam eram inóspitos, e uma caminhada feita a pé, no calor, com perigos reais, animais selvagens, ladrões, doenças e desânimo. Esse salmo não é sobre segurança, uma segurança confortável, mas é sobre uma fé que caminha apesar da insegurança. É a fé que sabe que ao redor há perigos, mas ainda assim resolve caminhar apesar dos perigos. Uma fé que não ignora o que está acontecendo ao redor, os obstáculos, as dificuldades, mas que se recusa com todas as forças a se render a eles. Só que enquanto a fé insiste em avançar, o medo tenta nos interromper. E o medo, gente, é tão forte que ele parece que é gente. Porque a gente quase dá personalidade para o medo. A gente diz, o medo me para. Parece que tem alguém te segurando. Ele, às vezes, é tão forte que ele deixa de ser um sentimento para ser algo concreto, real. E a todo momento, no meio do caminho, a gente ouve um péssimo conselheiro. O pior conselheiro que a gente pode ouvir: o medo. Sempre com mensagens desmotivacionais. O medo é o Pablo Marçal multiplicado por -1. Ao invés de falar coisa para a gente seguir, diz para a gente parar. Fazendo a gente desistir antes mesmo de começar. E por conta disso, as pessoas estão cada vez mais enfermas, cada vez mais complicadas e doentes do ponto de vista psicológico, tendo todo tipo de pensamento mal, ruim, e achando que sempre o pior vai acontecer consigo mesmo. Gente desestruturada, complexada, de mal com a vida, com a alma ferida, machucada, desagregada por dentro, com um pessimismo tremendo. E o pior, tem sempre alguém perto da gente assim. Quando eu era pequeno, novamente volto à minha história, eu lembro que tinha um desenho que tinha uma hiena, que ela dizia: ó céus, ó vida, ó azar. Todo mundo tem um amigo, ó céus, ó vida, ó azar. Se você não tem um amigo, ó céus, ó vida, ó azar, você é essa pessoa. E é impressionante como a gente diminui o poder que o ambiente tem sobre nós. O quanto amizades influenciam e significam e mudam e podem transformar a maneira como a gente pensa, como a gente anda, como a gente caminha, porque vai ter sempre gente te influenciando para o bem ou para o mal. Essa mensagem fez parte de uma série de mensagens na nossa igreja chamada Fé e Trabalho. O reino também bate ponto. E o tema dessa mensagem é: você não é o que o medo diz. E quando eu penso no nosso ambiente de trabalho corporativo, parece que a coisa fica muito pior. Porque no nosso trabalho parece uma selva. Chefes horríveis, abusadores, ambientes tóxicos, colegas de trabalho crocodilo. Tu já viu o colega de trabalho crocodilo? Como é que é? Aquele que fica só esperando você dar um mole para ele, uau, em você. Todo mundo tem uma história dessa para contar. Todo mundo tem uma história dessa para contar.
Mas, quando eu leio aqui o Salmo 121, eu vejo que ele ganha nome, ganha vida, ganha CPF, ele se aplica na minha vida, porque é um salmo que é para quem está travado no medo, mas quer continuar a caminhada, porque precisa caminhar, porque a vida segue em frente. E a todo tempo ouvimos uma voz que nos faz parar, nos paralisa, uma voz que nos trava, a voz do medo. Só que eu não sou o que o medo diz. E o medo a todo momento me diz, ou me pergunta, e se não der certo? Ou se der tudo errado? E se você for demitido? E se a porta se fechar? E se você fracassar? Versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Ele faz essa pergunta, é uma pergunta retórica, porque ele mesmo responde. Qual é a resposta? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele levanta os olhos para os montes, e o que ele vê? Ele vê lá os montes, e o que significa ver os montes? Na antiguidade, olhar para os montes era um lugar seguro. O lugar de segurança era lá no alto. Os vales não são lugares de segurança. Tanto quando a gente diz que está passando por prova, a gente diz que está passando pelo vale. Então ele está dizendo, eu estou aqui numa posição que não é a mais segura. Então eu olho para o lugar de segurança. Eu olho para os montes. Mas os montes também tinham um outro significado. É que antes de chegar às cidades, alguns cultos construíam altares a postes ídolos, a deuses, nos altos dos montes. Então quem estava passando pelo vale não olhava só para os montes como um lugar lá de segurança, mas como alguém que podia dar segurança para eles. Mas o salmista olha para os montes como um lugar de segurança, como um lugar onde ele podia estar seguro dos medos e dos males que estão ao seu redor, ou talvez para deuses do seu tempo, e ele diz, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele se recusa a encontrar segurança nos montes, e ele olha mais para cima e diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não está naquilo que eu vejo, está com aquele que eu me relaciono. Ele escolhe não olhar para os montes com a expectativa de socorro. Ele olha para cima deles, para o Criador dos montes. No nosso tempo não é diferente. No trabalho, o medo fica colocando perguntas na minha mente, na sua mente. Coisas do tipo, a vida seria tão melhor, ou seria tão mais fácil, ou eu não teria passando pelos perrengues que eu estou passando se eu tivesse feito um concurso público. Se eu tivesse um pistolão. Se eu tivesse feito faculdade, ou se eu tivesse feito outra formação. Estudado outra coisa. E se eu trabalhasse em outro lugar? Se eu tivesse batido a meta? Se eu tivesse nascido em outra família? E se tudo desandar? E se minha fé não for suficiente para o que está por vir? Essas perguntas, meus irmãos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. São falsas seguranças, são os montes do nosso tempo. Mas o Senhor nos convida nessa noite a responder com fé. O meu socorro vem do Senhor, não vem do salário, não vem do meu chefe, não vem da rede de contatos, não vem do meu desempenho, não vem da meta que eu posso bater, não vem da formação que eu tenho, mas do Senhor que fez os céus e a terra. Olha aqui para mim. Você não é o que o medo diz. E o medo é um péssimo conselheiro. Ele diz, você vai falhar. Porque você está sozinho. Você vai falhar. Porque você está sozinho. O medo diz isso para você. O medo diz isso para mim. Mas o Senhor diz, versículos 3 e 4. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. E essa imagem é poderosa, porque é o Deus que é o vigilante da nossa jornada. Ele não cochila, ele não distrai, ele não falha.
Talvez o salmista esteja se lembrando lá da passagem de Elias contra os profetas de Baal. Quando Elias fala para os profetas de Baal, talvez Baal esteja dormindo, distraído, saiu para almoçar. Aí o salmista está dizendo, olha, ele não dorme, ele não vacila. Dormitará é não tirar soneca. Deus não tira soneca. Deus não tira pestana. Deus não está descansando, Ele está te guardando em nome de Jesus. Enquanto você dorme, Deus está atento. Aliás, tem um outro salmo que diz que aos seus amados Ele os dá enquanto dorme, então descansa no Senhor. E aí quando a gente pensa no ambiente de trabalho, tropeçar, falhar, é imperdoável. Esquecer um prazo, tomar uma decisão equivocada. A voz do medo vem dizer, você agora está sozinho. Mas preste atenção aqui nisso, em nome de Jesus. Deus não guarda multidões de longe. Ele guarda pessoas de perto. O salmista podia dizer, ele não podia dizer, olha, o Senhor guarda o seu povo. Mas ele preferiu dizer, Ele guarda os teus pés. Ele guarda a tua alma. Deus não é um segurança pessoal, não é disso que Ele está falando. Ele é o meu garantidor, e isso me revela um Deus garantidor, relacional, presente, intencionalmente, e que me leva a me relacionar com outros. Olha só que interessante. Esse salmo me mostra que Deus me chama, me convida a me relacionar com outros. O salmista começa, eleva os meus olhos para os montes. Mas depois, ele começa a conjugar na primeira pessoa. Ele diz, eu elevo os meus olhos. Mas logo depois, ele vira para o colega que está do lado. Lembra que eu te falei que era um salmo de romagem? Está todo mundo indo. É o povo subindo para a festa. É o povo indo para o templo. É o povo indo adorando, cantando e louvando a Deus. Aí eles estão cantando e louvando a Deus. Aí ele vira para o colega do lado, para o irmão do lado e diz, olha, Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor está contigo desde agora, a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. Meu irmão, a fé que vence o medo não é individualista. Ela é solidária, ela é comunitária, é daqueles que caminham juntos, é da gente que está aqui tudo junto e misturado, em nome de Jesus. E aí você pode dizer hoje, com fé, para o seu irmão que está aí do seu lado, não como que faz aquelas saudações para ver se você está acordado aí, ou para te motivar, mas dizer, olha, eu tenho fé para acreditar que Deus está me guardando e está guardando você também, em nome de Jesus. Eu tenho fé para mim e para você. Pode falar do irmão que está do teu lado aí. O Senhor me convida a ter fé para mim e para você. Ele guarda a minha vida e guarda a tua vida. Ele não vai permitir que os teus pés vacilem, nem os meus. Então vamos juntos na caminhada em nome de Jesus. Por quê? Porque a minha identidade, a nossa identidade é construída na nossa relação com Deus e com o próximo. Em nome de Jesus, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, em nome de Jesus. Por quê, gente? Porque o evangelho não é umbigocêntrico. Não é sobre a tua vitória, não. Não é sobre a tua vitória ter sabor de mel, não. Aliás, esse mel está estragado, hein? Essa música não é boa, não. Nós somos um povo que caminhamos juntos. Mas o medo quer nos separar. Satanás quer nos dividir. Dividir para conquistar. Quando a gente olha para a vida, para a nossa experiência de trabalho, de mercado, no ambiente corporativo, a regra básica é cada um por si. Chefes que se esquecem, líderes que erram, que falham, colegas que não assumem responsabilidade, erram e botam a culpa em você. Pessoas incompetentes e intencionalmente mais. E o medo diz, você está sozinho.
Mas o Senhor te diz agora, em nome de Jesus, eu sou contigo, eu também posso te dizer, conta comigo que eu estou com você, estamos juntos, vamos para Sião, vamos subir para glorificar o Senhor, porque Ele está nos mantendo de pé, Ele não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele não permitirá que os meus pés e que os teus pés não vacilem. Você não é o que o medo diz. E o medo é um péssimo conselheiro. O medo sempre exagera o risco. O medo usa lentes de aumento. O medo usa lentes de aumento. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O salmista pega as maiores referências da antiguidade. As maiores referências que ele tinha conhecimento. Não havia nada que... E ainda hoje não há maior do que a gente pode dizer. Ele diz, isso são as nossas maiores referências. Ele diz, as duas coisas que a gente não consegue entender, que são as maiores que a gente tem. Ele diz, o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege. Mas eu acho que ele está querendo dizer mais do que isso, do que propriamente. Está claramente dito. Nesse lugar, no Oriente Médio, o sol é pesado. Está falando de um deserto. Sol que queima de verdade. Igual aqui no Rio, né? É muito diferente daqui do nosso sol, não? Apesar de a gente estar tendo tempos de inverno de verdade. Mas ele diz, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Preste bem atenção. Ele diz, ele é a tua segurança diante do sol causticante da vida. Aí quando ele vai falar da lua, eu queria trazer uma reflexão para os irmãos. A lua tem essa coisa que os antigos carregavam, que era a coisa de achar que a lua fazia mal para a mente. Tinha uma novela antigamente que tinha um cara que era meio totoca, que era o Tonho da Lua. Quando a gente diz que alguém não está bem da bola, a gente diz que ele está lunático. Vem daí. O que o salmista está dizendo? É que o Senhor nos livra das coisas concretas do sol, que estão aí à vista, que dá para todo mundo ver. E também nos livra da lua, nos livra das coisas imaginárias, daquilo que visita a nossa mente, que assola a nossa alma, as coisas que nós mesmos inventamos, as crenças, as doenças da alma mais profundas. O Senhor que nos guarda dos perigos que nos assolam a mente e que ninguém está vendo. Deixa eu te contar uma ilustração. Imagina que você está subindo uma montanha, um lugar lindo, indo para um lugar extraordinário, sagrado, o destino é sagrado. Mas começa a acontecer uma coisa estranha, porque você começa a se sentir pesado, tem algo de errado. A cada passo que você dá, o seu corpo está mais pesado. Você olha para trás, olha para os lados, não vê nada, mas enxerga que está carregando uma mochila. Quando você abre essa mochila, ela está cheia de pedras. Mas não são pedras comuns. Quando você tira as pedras, vai tirando aquelas pedras, em cada uma delas tem uma frase. A primeira estava escrito, eu sou um fracassado. A segunda estava escrito, eu sou um incompetente. A terceira estava escrito, você não serve para nada. A quarta estava escrito, você não presta. A quinta estava escrito, ninguém sabe quem você é de verdade. A sexta estava escrito, você é uma fraude. Sabe o que é pior dessas pedras? Você descobre que essas pedras foram colocadas por pessoas que você ama. E que também te amam. Seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu marido, sua esposa, um amigo, um ex-amigo, uma ex-mulher, um ex-marido.
coisas que disseram para você, coisas que disseram de você. Algumas fazem sentido, outras nem tanto. A maioria não fazem o menor sentido, mas você carrega todas elas juntas na mochila que você está subindo para esse monte, para esse destino sagrado. Algumas pedras você descobriu que você mesmo colocou lá. Ninguém falou. Mas você interpretou que era assim. Lembra da hiena? Ó Deus, ó vida, ó azar. E você continua, mas no meio dessa subida, aparece um velho senhor, um guia turístico da montanha. O nome dele é Paulo. Ele olha para você com ternura e diz: olha, você está carregando peso demais. Você não precisava carregar esse monte de pedra. Ele diz: tira o que é peso, tira o que não é bênção para você. Ele diz: uma vez eu escrevi uma carta para uma igreja que fez muito sentido para eles, e eu acho que faz sentido para vocês também o que eu estou dizendo agora. Ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ele olha nos seus olhos e diz: a paz, que excede o entendimento. Você olha para um lado, olha para o outro, vê tudo fora do lugar, mas ela excede o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Livre-se hoje dos pesos desnecessários que só atrasam sua caminhada em nome de Jesus. Você não é o que o medo diz. E o medo é um péssimo conselheiro. O medo diz, o medo mente sobre o seu futuro. O medo mente sobre o seu futuro. Você pode repetir isso comigo? O medo mente sobre o meu futuro. Versículo 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Desde agora, quando? O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para? Olha aqui para mim. O medo projeta em nossa mente um futuro catastrófico. Aliás, deixa eu te falar um negócio. Se a gente tivesse a mesma fé, pensando nas coisas que vão dar errado, para que as coisas dessem certo, nós viveríamos uma vida muito melhor. Aliás, infinitamente melhor. Se a gente tivesse a mesma capacidade de projetar, e sonhar e imaginar coisas boas, como a gente pensa, imagina e projeta coisas ruins, a nossa vida seria infinitamente melhor. E Satanás, o inimigo das nossas almas, usa o medo para nos adoecer, para nos tirar do caminho que o Senhor tem para a nossa vida, para as vitórias que o Senhor tem guardadas para nós, para a vida extraordinária que o Senhor tem de sonho para nós. O medo diz: vai dar errado, você vai perder tudo, vai faltar, vai ser como da última vez, você não vai aguentar. Mas aí vem o Senhor no Salmo 121 e diz, derrubando essa mentira de Satanás com força, dizendo: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se isso aqui é palavra de Deus, se isso aqui é mensagem para a minha vida, eu dou glória a Deus, acreditando com a certeza e convicção de que o Senhor guardará a minha vida nas suas mãos, desde agora e para sempre. Sabe o que isso significa, meu irmão? É que Deus não só te socorre no presente, mas Ele já está no seu amanhã. E o medo, para nos afetar, ele usa um disfarce sutil. Um disfarce muito sutil. Você sabe qual é o disfarce que o medo usa? Alguém aqui sabe? É um
um disfarce. Mas não é esse. Porque a prudência não adoece. O medo usa um disfarce muito sutil. Ansiedade. A ansiedade é o medo vestido de futuro. Aí sim, aparecendo como prudência. Dizendo, olha, quem sabe? Você já viu quantas vezes já deu errado? Viu o que aconteceu com fulano? Olha o cenário. A ansiedade é isso. É o medo projetado no telão de LED 4K para você enxergar uma realidade que não existe. Você está enxergando aquilo ali, mas não é verdade. Você só está vendo uma realidade que está ali, uma possível realidade na sua frente, mas ela não é realidade. O nome disso é medo disfarçado de futuro, de ansiedade. É o futuro. É o medo projetado em 4K no que ainda não aconteceu. É você morrendo de véspera. É o excesso de futuro. Aí o Senhor lá no Sermão do Monte, ensinando a gente a orar, vai dizer, olha, dá-nos o pão de cada dia. Ou dizendo para a gente, basta para cada dia o seu próprio mal. Mas hoje a gente tem uma palavra ainda melhor do que essas que a gente pode colocar como melhor, mas eu posso dizer que é melhor porque é a palavra para você hoje. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Amém. Ou seja, Deus está agora, está no amanhã, o meu amanhã está nas mãos do Senhor, Ele já cuidou, o futuro é dele, não é meu. E na prática significa que quando começa o expediente, amanhã, segunda-feira, você vai chegar, não sabe como vai ser a semana, mas eu posso te dizer em nome de Jesus, o Senhor já está lá, cuidando de tudo. Com você, quando você entrar no trabalho, você não está entrando sozinho, o Senhor dos Exércitos está entrando com você, cuidando de tudo, colocando o seu nome no coração do chefe, abençoando as obras das suas mãos. Saiba que as obras das suas mãos são abençoadas em nome de Jesus. Deus já cuidou de tudo, de cada ciclo, de cada momento, de cada dia. O seu futuro está nas mãos do Senhor, não na mão do seu chefe. Tem um samba bem antigo. Se segura, hein, Gil? Tu não vai fazer vergonha, não, hein? O samba diz assim: o que será o amanhã? Me diga. Vocês são crente mesmo, né? Ninguém conhece o samba. Impressionante. Lá na igreja eu falei: que será amanhã? Todo mundo, me diga quem souber. O pessoal aqui é crente mesmo, mãe. Não é lá na igreja, não. Lá na igreja o pessoal não é, não. O que será o do amanhã? Me diga quem souber. Eu realmente não sei, mas uma coisa eu sei, Deus já está lá. Porque Ele cuida de mim. O medo que é que você vive em alerta, com ansiedade. Mas o Senhor te convida nessa noite a descansar nele, em nome de Jesus. O medo diz, se tudo der errado, e aí, como é que vai ser? Aí o Senhor diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo que as coisas não pareçam ser tão boas para mim. Mas se elas cooperam, elas são boas para mim. Meu irmão, estou indo para o final. Tudo que eu falei até aqui só vai fazer sentido e ter significado na minha vida, na sua vida, se algo ficar claro no seu coração hoje. Se tudo que eu falei até aqui fez sentido para a sua vida, eu quero te dizer que existe algo que pode fazer mais sentido ainda e pode dar razão a tudo que foi falado até aqui. Aliás, é o que dá razão para que tudo foi falado aqui. Cristo é a resposta definitiva ao medo. Deus te guarda, Ele não dorme, Ele te protege de dia, de noite, Ele é o teu socorro, tudo isso, absolutamente tudo, só ganha carne, osso, sangue e se torna verdade na minha vida em Jesus Cristo. Porque no fim das contas, a maior mentira que o diabo conta, que o medo conta sobre mim, é sobre quem eu sou. Ele quer desfigurar a imagem do Senhor em você.
para que você viva doente, amargurado, ansioso, depressivo, mal com a vida, desestruturado, arrebentado. O medo diz que você é fraco demais, falho demais, pecador demais, não presta para nada. O medo diz que você está sozinho, o medo diz que você vai perder, mas a cruz de Cristo é erguida sobre nós, e a grande verdade é que você é filho amado de Deus. Ele morreu na cruz por você, ele se entregou por você, e a cruz é o fim da linha para o medo e para o diabo, em nome de Jesus. A ressurreição é o selo da sua identidade, da minha identidade, porque apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, capítulo 15, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Ele está dizendo, ó, vocês não receberam o espírito de escravidão para viver novamente com medo, mas vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual vocês podem chamar Abba, Pai. Ele é meu Pai, aleluia. Ele me adotou e me chamou, você é meu filho amado, e ninguém pode tirar você de mim. Essa é a grande notícia do Evangelho, salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabe o que isso significa? Que o medo não pode mais te nomear, que Satanás não tem mais poder sobre a sua vida, e quem te dá o seu nome agora é Jesus Cristo. Então você não é um fracassado, você não é uma fracassada, você não é o demitido, você não é o que não deu certo, você não é o que não conseguiu, você é o escolhido, o amado, o chamado, o sustentado pelo Senhor. Então, meu irmão, minha irmã, você não é o que o medo diz, você é escolhido e amado pelo Senhor. E um dia Ele vai me levar até o fim dessa jornada, para Jerusalém eterna, sem deixar que os meus pés e os seus pés vacilem, para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.